Bem, bom dia a todos. Esta é uma reunião da subcomissão Rio+20, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da Câmara de Deputados. E nosso convidado hoje é o Fernando Lírio, assessor extraordinário para a Conferência Rio+20 do Ministério do Meio Ambiente. Nós havíamos inicialmente, que eu gostaria de convidar aqui para a mesa, nós havíamos inicialmente pensado essa reunião trazendo o Fernando Lírio como representante do Ministério do Meio Ambiente e também dirigimos convites ao Itamaraty e ao Ministério da Fazenda, na medida que são os três ministérios que estão mais diretamente envolvidos na preparação da conferência em relação aos seus conteúdos, né? O problema é que eu me ausentei momentaneamente aqui da sala da comissão no momento que essa resolução era votada e um colega propôs que se retirasse os outros dois e ficasse só o Ministério do Meio Ambiente. E eu penso que vamos corrigir isso e vamos fazer uma audiência com o representante do Ministério da Fazenda e com um representante do Itamaraty. E nós até comentávamos há pouco que, de fato, o elemento novo desse processo, em termos de participação e peso de participação, sem dúvida nenhuma é a participação do Ministério da Fazenda, porque a política ambiental brasileira nos fóruns internacionais há muito tempo tem sido conduzida basicamente pelo Itamaraty, né? As conferências internacionais e de uma forma com uma participação crescente e com uma importância crescente do Ministério do Meio Ambiente. Mas a agregação do Ministério da Fazenda a esse processo, ele é sumamente importante na medida em que há muito tempo eu sou daqueles que entende que a questão da sustentabilidade ela precisa perpassar a estrutura de governo inteira e que o Ministério do Meio Ambiente defenda teses ambientalistas, como os franceses dizem, ça va de soi, né? É o óbvio. É importante, no entanto, que essas ideias, o conceito de sustentabilidade, o conceito de economia verde, comecem, de fato, a perpassar aquelas instâncias de governo que, por um lado, têm um imenso poder e, por outro lado, durante muito tempo, culturalmente, tinham dificuldades em ir se ajustando a esses temas. Então, acho que talvez um aspecto interessante da Rio+20 desse processo seja, de fato, o engajamento do Ministério da Fazenda e que o Fernando Lírio disse há pouco que, além da simples tarefa burocrática, da simples tarefa governamental, parece que eles realmente assumiram com interesse a coisa. E, bem, qual é o nosso objetivo aqui hoje? Nosso objetivo aqui hoje é basicamente saber do Ministério do Meio Ambiente a quantas anda a formulação dos conteúdos que vão construir a posição brasileira para a Rio+20. A gente sabe que os dois grandes temas em discussão são, por um lado, a economia verde e, por outro lado, a governança internacional. São temas importantes. Existe um tema que clama pela sua ausência, que é a questão do clima, que dentro do sistema das Nações Unidas é conduzido pelo sistema da Conferência das Partes, as famosas COP. Eu, pessoalmente, tenho a ideia e vou formular a proposta, não só nessa comissão, mas, sobretudo, na comissão intercameral, né, que nós temos junto com o Senado, para o clima, que, de fato, o governo brasileiro tome uma iniciativa em relação ao clima no período da Conferência Rio+20. Penso que dificilmente, ou quase impossível, que a Conferência de Durban produza um marco pós primeira fase de implementação
do Protocolo de Quioto. O risco da gente chegar até o final de 2012 com nada acordado é muito grande, e se nós somarmos todos os objetivos voluntários que os países assumiram em Copenhague e anotaram, digamos assim, em Cancún, a gente vai ver que existe uma distância ainda abissal entre isso e o mínimo que os cientistas consideram como necessário para poder manter a temperatura do planeta em 2 graus. Então, acho que a situação climática ela é, de fato, dramática, é uma rima, então, mas não é uma solução, e o Brasil tem um papel extremamente relevante, e eu sou daqueles que acreditam que a presidente Dilma Rousseff deveria tomar uma iniciativa, no período da Rio+20, de convocar uma reunião de chefes de Estado de países grandes emissores e alguns países emblematicamente vítimas do processo de aquecimento global, para uma reunião paralela à Conferência Rio+20 e que, de fato, criasse uma espécie de G-clima. Sei que existem resistências no Itamaraty em relação a qualquer tipo de iniciativa fora do marco das Nações Unidas, mas eu acho que isso pode ser visto como uma coisa não contraditória, mas preparatória, complementar, um grupo de países grandes emissores que tentaria entre si chegar a certos pontos de acordo que depois seriam levados conjuntamente para o fórum mais amplo da ONU. Não vejo que a gente tenha que confrontar as duas instâncias. Bem, mas isso é uma outra discussão. O que a gente basicamente hoje vai procurar ver é de que forma o Ministério do Meio Ambiente está preparando o posicionamento brasileiro em relação aos 2 grandes temas que vão ser objeto, né, e eventualmente de outros temas assim que de alguma forma se acoplem, que sejam complementares. Imagino que na conferência tenha que haver, em algum momento, um checklist em relação a Rio 92, o que em relação à Agenda 21, Convenção do Clima, Convenção da Desertificação, Convenção da Biodiversidade, a quantas anda o sistema internacional em relação a tudo aquilo que foi acordado na Rio 92. Mas sabemos que as 2 grandes discussões são essas aí que foram mencionadas, então a nossa curiosidade aí é a seguinte: bom, primeiro, enfim, como é que está o processo de construção desse posicionamento e quais são os prazos, né, isso já foi anunciado, mas ver se houve alguma mudança em relação aos prazos, e de que forma, muito concretamente, esta comissão, outras comissões parlamentares e outras instâncias e a sociedade civil podem ainda, de alguma forma, contribuir na construção dessa posição oficial brasileira. Que nós entendemos que, claro, paralelo à conferência vai haver uma infinidade de atividades de ONGs, governos locais, setor empresarial, etc., etc., onde muita coisa vai ser discutida, uma conversa vai ser assinada, mas na medida em que a construção da posição oficial do governo brasileiro vem sendo, ao longo do tempo, crescentemente participativa, a curiosidade é saber de como é que nós ainda podemos, por exemplo, essa subcomissão muito concretamente, né? Nós queremos fazer determinadas propostas e para isso é preciso saber qual é o momento, qual é o prazo, qual é a linguagem e qual é exatamente o ângulo de abordagem temática que o governo brasileiro irá adotar. Eu tive uma reunião, nós aqui da subcomissão, os deputados todos, foram em Itamaraty, a coisa de 3 meses atrás, tivemos uma reunião com o ministro Patriota, saímos de lá um pouco preocupados, mas, enfim, um pouco preocupados com a construção da posição brasileira em relação aos 2 temas, mas aquele era um momento ainda muito incipiente, eu tenho certeza que as coisas avançaram de lá para cá,
Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para o Fernando Lima.